pegando tudo aí. Somente Deus pode mudar isso. Devemos confiar no Senhor. Devemos confiar nele, as dificuldades vão se afastar. Confiando em Deus, perseverando nele. E no tempo certo, as coisas vão ser. No tempo de Deus, não é assim. É confiando nele, perseverando. Amém? Ser leal aos seus princípios. Seja leal à sua fé, àquilo que Deus colocou no seu coração. Seja amável. Não seja aquela pessoa amável. Nem aquela pessoa que está passando por uma palavra. Ninguém pode estar perto porque se torna tão negativa. Se torna aquela pessoa que ninguém quer estar perto. Só sabe murmurar. É aquela pessoa negativa. E a gente não pode ser assim. Amém? Devemos ser amáveis. Ter empatia. Ser virtuosa. Não é porque a gente está passando por um momento de luta que a gente vai deixar que elas venham nos abater tanto que a gente venha deixar a casa do Senhor, venha deixar de nos arrumar, de cuidar da nossa casa. A gente deve perseverar, continuar sendo virtuosas, filhas amáveis. Amém? E continuar tendo fé. Mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento ali de luta, mesmo com aquele gigante, aquela onça vindo, aquele leão, aquele urso, você deve permanecer em fé. E a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então você deve confiar no Senhor. Não estou vendo Deus agindo. Eu estou orando, mas não estou vendo. Mas mesmo assim, você deve permanecer em fé. Porque Deus não falha e nunca falhou. É só lermos a palavra de Deus e ver que Deus não falha e nunca falhou. Amém? Devemos confiar nele em tudo, em todo o tempo. Colocar sempre tudo nas mãos dele, seja qual for a dificuldade. O nosso Deus é o médico dos médicos. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Nada é impossível para ele. A Bíblia fala que ele não mudou. As mesmas coisas que ele fez lá no passado, ele pode fazer hoje, se permanecermos com fé, se permanecermos firmes. Amém? Continue firme na presença do Senhor. Não perca a sua fé. Nosso texto aqui fala sobre a palmeira. Já viram sobre a palmeira, quando vem na TV aqueles ventos fortes? Como fica a palmeira? Ela fica assim, ela vai pra cá, ela vai pra baixo, ela pica, vira, vai pra cá. Mas ela aguenta os ventos, né? Já viram a palmeira? Aquela ventania, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vai rápido. E ela continua ali. Amém? Aqui está falando que os justos florescerão como a palmeira. Florescerão. Se permanecermos firmes ali, no momento da ventania, no momento forte, permanecermos fortes em Deus, em fé, em coragem, em ousadia, em perseverança, alicerçados na palavra. É preciso criarmos raízes e raízes em Deus. Se tivermos a nossa raiz firmada em Deus, pode vir os ventos que for. E a gente está ali crendo que a mão de Deus já está agindo. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está operando. Isaías 64, versículo 4, fala que Deus trabalha e age em favor daqueles que nele esperam. Então, Deus está trabalhando, Deus está agindo. É preciso tomar posse da promessa de Deus. A Bíblia fala que Deus está trabalhando naquela causa. Eu coloquei nas mãos dele, eu preciso confiar que ele está agindo. É preciso confiar naquele Deus em que você entregou a sua vida. Naquele dia.
Quando você, Senhor, minha vida é tua, minha casa é tua, Senhor. Toma de conta, Pai. Agora eu sou teu. É permanecer fiel até o fim. Naquela promessa ali que você fez, aquele voto ali no altar, de ser fiel a Deus. Não somente nos momentos bons, mas nos momentos de dificuldade. Permanecer fiel, mesmo no momento da vetania. Amém? Estão entendendo? Hoje a gente vai aprender sobre florescer. Antes da plantinha florescer, ela tem certos processos, né? Tem certos processos. Alguém sabe aqui o que uma plantinha precisa para ela ficar bem bonita? Água e o que mais? Adubo e o que mais? Eu amo. Tem algumas plantadinhas lá em casa. Tinha uma cachorrinha que estava bagunçando, eu orei, joguei óleo ungido e falei, sai daqui. Ela saiu. Amém? Mas quando a gente planta uma plantinha, primeiro a gente coloca ela ali, a mudinha pequenininha, né? Mas para que ela venha crescer, ela precisa de adubo, precisa de uma boa terra, precisa ali pegar sol, precisa pegar água, precisa estar em um bom local. Não é verdade? Conversar com ela, isso mesmo. Para que ela venha crescer em um bom ambiente. Eu falo que as plantinhas são meio que um filho, né? Porque se você esquece um dia de aguar, ela já fica meio triste, murcha, né? Já fica meio feinha, né? Então, a gente deve cuidar delas e zelar delas. O sol. A primeira coisa que a planta precisa, além do adubo, é o sol. Para que seja ideal para o crescimento. Então, eu trouxe até a minha aqui. Sabe que planta é essa? É uma florzinha do deserto. Sabe por que ela tá assim? Além do que eu não estava no local do pedido para ela. E hoje, vendo ela, eu falei, não. Ela não está pegando muito solzinho. Ela está precisando de sol para que ela venha ter um crescimento saudável. Então, para que a gente venha ter um crescimento bom, a gente precisa ali ter o nutriente certo na casa do Senhor. Que são a palavra, a oração. Ela precisa de sol, ela precisa de água. E o que isso representa em nossa vida com Deus? Fortificarmos a nossa raiz no Senhor, através da leitura, da palavra. Adorarmos o Senhor e criar uma boa raiz ali. Além disso, ela precisa também ser poldada, né? A minha tá. Para que ela estava tão fininha e tão resolvida, para que ela venha crescer mais bonita. Então, muitas vezes, a gente precisa ser poldado. Isso vai estimular novos ramos. Então, muitas vezes, no meio da diversidade, a gente é poldado, mas dói. A gente fica ali no meio da diversidade. Mas ela vai gerar muitos ramos aqui. Eu vou trazer para vocês verem. Então, vai deixar assim nesse momento que isso define ela. Nós não somos a nossa fase, somos além disso. Somos o que Deus diz que somos. E se estivermos enraizadas nele, fortificadas nele, iremos florescer. Iremos gerar frutos. Amém? Hoje, eu vou falar de um personagem que floresceu. E no momento de floresceu. São muitos personagens
da Bíblia que passaram por momentos de luta, de diversidade, mas venceram. E Deus nos deixou aqui para que venhamos aprender e tomarmos lições de cada personagem. Hoje iremos aprender sobre Ruth. Sabia que Ruth sofreu? Ela perdeu ali o seu marido, ficou longe de sua família, mas ela tomou uma decisão. Sabe qual foi a decisão que ela tomou? Está lá em em Ruth 1,16. Convido você a abrir lá, Ruth 1,16. A história de Ruth, quando eu li a primeira vez, meu Deus, perdeu uma marido, ela tudo, eu fiquei tão triste quando Ruth a primeira vez, eu falei, meu Deus. Quando a gente lê a Bíblia, tem umas histórias, né? E Ruth foi, eu falei, meu Deus, que história triste essa moça. Como assim vai acontecer com ela? Diz assim, Ruth 1,16, do versículo até o 17. Amém? Diz assim, Ruth, porém, respondeu. Acharam? Diz assim, Ruth, porém, respondeu, não insista comigo que te deixes e que não te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morrerei, morrerei. Ali sepultada. Senhor, me castigue com todo vamos ser firmes nela, não deixar ela nos abater. Essa Ruth, ela disse assim, não, eu vou me levar, eu vou para a senhora. E ali, ela não tinha nada certo ali. Elas foram na empresa, mas a plena confiança em Deus. Ruth falou, não, teu Deus é o meu Deus. Confiança. O que eu vejo é que Noemi deve com certeza ter falado de Deus para a senhora dela. Deve ter transpassado a fé dela. E ela foi. E através da lealdade se moveu a mão de Deus. É através da lealdade que a mão de Deus se move sobre a nossa vida. Lealdade aos nossos princípios, lealdade à nossa família, ser leal às pessoas em nossa volta. A lealdade move a mão de Deus. Se você é leal à pessoa que você está vendo, você é leal a Deus. Seja leal, permaneça firme nos seus princípios. Seja leal principalmente com Deus. Naquela escolha que você fez. E permaneça no caminho, na presença de Deus. Mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante dos gigantes, da enfermidade,
diante do desemprego, diante de lutas no casamento. Permaneça fiel a Deus. Confie nele, confie na presença dele. Deposite nele a sua confiança. Que moveu a mão de Deus. Deus ali a abençoou. Ela foi trabalhar justamente a Boaz trabalhava. Ali ele era o dono da vinha. Ali ele estava ali trabalhando. E ele tinha acabado de chegar de viagem naquele momento. Então a gente vê ali que era tudo propósito de Deus. E como Deus ali agiu poderosamente. Muitas vezes a gente não entende o agir de Deus. Sabe? Eu li um texto da Bíblia que falava assim, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, muitas vezes, a gente não está entendendo para onde Deus quer nos levar. A gente não entende o que Deus está fazendo. Mas se a gente é filho de Deus, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E pedir, Deus me guie, Deus me oriente. E ser flexível à voz do Senhor. Ruth ouviu a voz de Deus, ela foi. E no versículo 2 diz assim, no capítulo 2, do versículo 4 diz assim, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou seus efeitos. Atrás dos seus efeitos. A quem pertence essa moça? Então, ele já chegou e já viu aquela moça linda, né? Bela, virtuosa, estava ali disposta a trabalhar, a recomeçar. Então, quando a gente dá o espaço, Deus nos guia, Deus abre portas, a gente está parado, desanimado, Ela deu todas as coordenadas inspiradas por Deus para que a gente pudesse obter a vitória, né? Obter o casamento, colher aqueles filhos, e saber que ela estava colhendo aqueles filhos, ou seja, ela estava dizendo de restos, né? Ela estava vivendo numa pobreza só porque eles saíram da casa de São para Belém e foram para Moab, uma terra maldita, né? Então isso me chama muita atenção, que ela teve alguém que orientou. Assim como nós também recebemos orientações. E ela teve uma atitude proativa, a ação. Ela não se entregou ao desespero, nem ficou reclamando. Ai, agora o que será da minha vida? Meu Deus, perdi tudo. Não, ela tomou atitude. Atitude de cuidar da sogra dela, atitude de trabalhar, de ser proativa. E assim a gente também deve ser. Não devemos nos entregar ao desespero, mas confiar de todo o nosso coração em Deus. Confiar que Ele está no controle, que Deus está ali nos vendo, está trabalhando em nossa vida. Precisamos crer que a mão de Deus está agindo. Ruth, ela declarou, seu Deus é o meu Deus. Ela declarou ali que ela acredita em Deus. Acreditou que Deus ia guiar elas e abrir caminho. Devemos também ter essa atitude. Amém? Ser otimista em Deus. Confiar na providência divina. Confiar na mão de Deus. Ruth agiu com fé e o Senhor a abençoou. No lugar de deserto, de solitário,
de sofrimento, Deus a viu ali. Muitas vezes a gente acha que Deus não está nos vendo. Muitas vezes a gente acha, não, eu estou orando, nada está acontecendo, mas Deus está ali nos ouvindo, Deus está ali trabalhando. Precisamos confiar, sabe? Quando a gente ora, eu sempre gosto de falar que quando a gente sente que a nossa oração foi respondida, é quando a gente vai orar aflito. Muitas vezes só chorando. Você não consegue falar nada. Mas a gente ora, chora, desaba ali na presença de Deus. E a gente sai mais leve. A gente sai sentindo paz no nosso coração, mais leveza. Então isso é Deus ouvindo a nossa oração, tirando aquele peso da gente. Nos consolando. Dizendo, filho, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Confia. Devemos confiar no Senhor. Amém? O nosso último ponto foi o que a irmã falou, a irmã Rosana. Ruth ouviu os conselhos de sua sogra. Para sermos bem-sucedidos e florescermos, precisamos ter pessoas que saibam nos aconselhar. Pessoas que saibam nos orientar. É importante termos isso em nossa vida. Pessoas que nos orientem. Pessoas que sejam cheias de fé. Pessoas que estão ali para nos ajudar. Não para levantar o dedo, julgar, mas falar, olha, eu vou orar por você, eu vou te ajudar. Conte comigo. E Noemi foi uma amiga para sua nora. Ela ajudou, ela orou, ela aconselhou. E Deus abençoou. Deus restituiu a vida delas. Ruth casou com Boaz, teve um bebê, recomeçou sua família, foi abençoada, entrou ali para a linhagem de Jesus. Então, tudo ali era mão de Deus. Todas as coisas Deus quer nos ensinar. Deus quer nos orientar através daquela situação. Seja que então, Ruth floresceu no momento da adversidade. Então, seja o que for que você está passando, deixe Deus trabalhar em sua vida, para que você venha florescer, para que você venha gerar frutos. E no momento que Deus for lhe podar, que você, naquele momento de dor, permaneça fiel a Deus. Permaneça fiel àquilo que aprendemos através da palavra dele. Receba o sol, a água, a presença do Espírito Santo. Se fortaleça nele, na presença dele, para que você venha criar raízes, para que você venha ter uma fé alicerçada e possa vencer toda e qualquer adversidade com Deus. Porque sem Deus, a Bíblia fala que a gente não pode fazer nada. Então, creia nele. Amém? Se fortaleça nele. Quando a minha plantinha florescer, eu vou trazer. Amém? Posso acrescentar mais alguma coisinha? Para fixar mais a nossa mente? É que uma coisa, um ponto muito importante que me chama a atenção na história de Ruth e Noemi é que ela tinha duas noras, né? Orfa e Ruth. Quando os filhos dela e o esposo faleceu numa cidade de fome, Traz água, meu bem. Fome, ela dispensou as noras. Mandou embora porque não tinha mais como todas as coisas voltaram para ela. Estava viúva. E Noemi, por Ruth,
tomou a decisão de seguir a sogra, né? Com lealdade, generosidade, principalmente amor. Eu acho que ela pensou assim, poxa, como é que vai ficar a situação da minha nora, que até então não era uma nora que ele tinha marido. E ela decidiu tomar uma decisão de ajudar a sogra, né? E aí, o que Deus faz? Quando Deus viu esse amor, essa lealdade de Ruth, aí Deus de fazer uma obra muito grande, providenciar o melhor para Ruth. Então, assim mesmo é conosco. Quando Deus vê no nosso coração lealdade, sinceridade, principalmente amor, né? Então Deus ele já está com tudo pronto para ter um tempo maior. Verdade. Então a Ruth ela se tornou uma pessoa nova, né? Ela faz parte da linhagem de Jesus. Ela era dessa nora que honrou a sua sogra. Muitas pessoas falam mal de sogros. Né? Eu já tive muitas noras, onde eu procurei sempre ser uma mãe. E aquela que tem caráter e amor no coração sempre me reconheceu como uma segunda mãe. Então é muito importante essa palavra, porque ela entra muito no critério familiar. Né? Ela entra muito no critério familiar, então é um exemplo para nós. Como nós devemos ser unidos com a nossa família. Porque ela não viu Noemi como uma ex-sogra. Muito pelo contrário, eu creio que ela viu Noemi como uma mãe. E toda semente que Noemi plantou no coração de Ruth deu frutos. Deu frutos, isso Tem mesmo. tudo a ver com o tema, né? Deu frutos. Frutificou a semente que Noemi colocou. Enquanto que Orfa, quando ela disse, olha, vocês têm que ir para a terra de vocês, ela foi embora. Meteu o pé. Porque o propósito na vida de Ruth não era o mesmo na vida de Noemi. Ou na vida de Orfa, a outra nora. Amém? Então, que essa palavra muito linda, ela fica no nosso coração. A gente procure ter essa unidade com a nossa família, né? Porque Deus, ele instituiu primeiro a igreja. Primeiro a família. Sim. Ela se torna uma igreja. Uma família unida, ela vai ter unidade também. A igreja. Verdade. Eu tenho. Eu já passei por várias situações, fui auxiliar 10 anos numa igreja, eu nunca saí de lá com amizade com ninguém. E Chico do Céu, eu me dava 100 pessoas, para uma glória do Senhor. Eu nunca briguei com ninguém, eu nunca tive problema com ninguém. Eu sempre procurei apacentar, amar, sempre eu fiz com vocês. Trabalhei em vários dias americanas, Santana do Povo, vou no caso da irmã, nunca fui com um negócio aqui. Então, o crente de verdade é esse. Eu aquele que apacenta, né? Então, se a gente apacenta a nossa família, nós também vamos apacentar a nossa família espiritual. Nossa família biológica e a nossa família espiritual. É verdade. A organização da pastora, porque eu fui aqui com uma missão. Eu falei que eu não estaria aqui hoje. Eu queria que o pastor viesse aqui. Eu tenho uma missão aqui, com a igreja, com vocês.